Olá, meu nome é Paulo Araújo, eu tenho 31 anos e eu fui mestrando do programa de pós-graduação em Letras e Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Ouro Preto entre os anos de 2011 e 2013. Ao longo da minha passagem pelo pós-letras, eu fui orientado no primeiro momento pela professora Elzira Divina Perpétua e no segundo momento pelo professor Emílio Maciel. A minha pesquisa ela é oriunda de um contato mais elementar que eu tive com determinados textos que são muito caros à literatura brasileira, em um momento em que eu pude frequentar a disciplina de Literatura Brasileira 2, logo na graduação, também realizada pelo Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. O professor Emílio Maciel, naquela época responsável pela disciplina de Literatura Brasileira 2, nos apresentou a correspondência de Mário de Andrade. Assim que eu obtive o primeiro contato com esses textos, eu consegui enxergar neles um potencial de pesquisa muito grande, muito prolixo, que até então, embora já fossem pesquisas bem desenvolvidas em torno do material, eu não tinha muito contato. Ocorre que desde essa disciplina, cursada ainda na graduação, eu mantive uma certa proximidade com esses textos, procurando identificar neles vetores de exploração de uma pesquisa que pudesse se aprofundar para um futuro mestrado, e assim percorri o meu caminho, com o professor Emílio Maciel me orientando na graduação e em seguida me ajudando a produzir um projeto de pesquisa que pudesse ser competitivo para ingresso no pós-letras. Dentro do mestrado, a minha pesquisa em torno das cartas de Mário de Andrade procuraram contemplar duas interlocuções mais específicas, que foi a correspondência trocada com Manuel Bandeira e a correspondência trocada com Carlos Drummond de Andrade. O Drummond, no período estudado, sendo essa figura mais jovem, sendo ainda um escritor em busca de reconhecimento, um escritor ainda não publicado, antes da década de 30, e o Manuel Bandeira como sendo esse escritor mais consagrado, porém sendo também alguém que nutria uma certa independência em relação ao movimento modernista brasileiro. Então, como essa tríade de escritores tão importantes para a nossa literatura representavam figuras muito diferentes entre si no terreno da correspondência, o meu trabalho procurou explorar as interseções que haviam entre os três e, com o auxílio e orientação da professora Elzira e do professor Emílio, eu obtive aí o meu título de mestre no ano de 2013. Eu costumo falar com muito carinho a respeito do meu contato com o ICHS, porque foi uma instituição que expandiu meus horizontes e que me abriu portas assim muito raras de serem abertas para os estudantes que habitualmente vão cursar uma graduação fora de casa. Então eu tive a oportunidade de percorrer diversos caminhos formativos dentro do ICHS, desde atuando como bolsista da Biblioteca Alfonso de Guimarães, em uma época em que havia bolsas para bolsistas interessados em trabalhar com a reforma e reencadernação de livros do acervo. Então eu já tenho esse interesse pelos acervos, pelos arquivos primários, como constituintes aí da minha formação de pesquisador. E em seguida eu também pude concluir tanto licenciatura quanto bacharelado pelo Departamento de Letras da UFOP. E assim que concluí o meu bacharelado, já obtive a aprovação para ingressar na segunda turma do programa de pós-graduação em Letras. Então, além de bolsista, além de graduando e além de mestrando, logo em seguida eu soube que também teria a felicidade de atuar como servidor público da Universidade Federal de Ouro Preto, especificamente lotado no Departamento de Letras, que é esse departamento tão responsável pelo meu percurso formativo, que tem uma
responsabilidade tão grande pela história que eu percorri até o momento. Foram 10 anos dentro do ICHS, foram 2 anos de contato com o programa de pós-graduação em letras, e eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que esses 2 anos talvez tenham sido os 2 anos mais ricos da minha presença em Mariana, porque por meio das disciplinas cursadas, por meio da orientação diligente dos professores que estiveram em contato comigo, eu pude perceber que os meus horizontes enquanto pesquisador poderiam se expandir a partir dali. E foi quando eu tive a necessidade também de entender que aquela pesquisa poderia render novos e diferentes frutos. E aí tive a felicidade de obter aprovação também no doutorado, dessa vez pela Universidade Federal de Ouro Preto. Mas esse doutorado, dificilmente ele aconteceria sem que uma sementinha de contato inicial tivesse sido plantada lá no mestrado, especificamente no momento de defesa da minha dissertação, tendo em vista que a minha orientadora na Universidade Federal de Minas Gerais esteve presente na minha defesa de dissertação pelo programa de pós-graduação em letras do ICHS da UFOP. Então, o pós-letras também é responsável por abrir os caminhos, é responsável por ter me colocado em contato com diferentes perspectivas de estudo e, mais do que isso, é o grande responsável pela minha formação enquanto profissional das áreas de letras e linguagens. Tão responsável que antes ainda de concluir a minha pesquisa do doutorado, lá pela Universidade Federal de Ouro Preto, eu tive a felicidade de ser aprovado enquanto professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Então, tudo que aconteceu ao longo do meu percurso acadêmico, sem dúvida, tem uma ajuda, tem um auxílio muito grande do programa de pós-graduação em letras e de tudo aquilo que o ICHS pôde me proporcionar ao longo do meu período formativo. Para o pós-letras especificamente, eu desejo vida longa, eu desejo que esses 10 anos sejam apenas os primeiros, que esses capítulos sejam apenas os primeiros de uma história bem mais prolífica. Eu vejo o meu contato com o pós-letras como um contato em progresso ainda, porque graças ao crescimento que nós estamos podendo observar com relação a esse programa de pós-graduação, é bem provável que eu ainda vá em algum momento me reencontrar com vocês, dessa vez por meio de um estágio pós-doutoral. Torço muito para que isso aconteça, mas se isso não acontecer, de qualquer maneira, eu sei que o meu contato com o ICHS, que o meu contato com esses profissionais maravilhosos que existem aí, vai ser, de fato, um contato eterno e cheio de trocas ainda ao longo do meu percurso formativo. Muito obrigado a todos vocês e vida longa ao pós-letras.